qual é a situação do Brasil em relação ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo? É uma situação bastante séria e ela tem crescido em visibilidade, em discussão na sociedade brasileira, até porque ela acabou de ser tema de uma novela, né? Então foi um assunto que entrou na casa das pessoas toda noite. E esse problema tem sido agravado porque, à medida que o Brasil obteve uma certa estabilidade econômica e política, se tornou bastante atraente para uma grande quantidade de imigrantes. Nem todos eles entram no Brasil de maneira regular e alguns deles estão sendo vítimas de traficantes de pessoas, né? Tentando trazer todos esses indivíduos para o país em condições que não são de acordo com a lei, mas para aproveitar essa demanda do mercado de trabalho que tem andado muito aquecido, inclusive para pessoas que têm pouca escolaridade, pouca instrução formal. Então nós temos visto um número crescente de casos envolvendo, por exemplo, pessoas do Haiti, de Bangladesh, da Bolívia, né? De uns anos para cá, houve uma mudança no perfil de imigrantes. Como é que o governo brasileiro tem se relacionado com essa mudança? Bom, as principais mudanças na política migratória brasileira é que elas estão tentando trazer cada vez mais imigrantes com nível superior, em geral na área de saúde ou na área de engenharia, vindos dos países europeus que estão sendo mais atingidos pela atual crise econômica. Portugal, Espanha, Grécia, essa é a grande novidade na política migratória brasileira. E, ao mesmo tempo, existe um fluxo constante de cidadãos dos outros países da América do Sul, sobretudo da Argentina e da Bolívia, né? A política brasileira é muito voltada para atrair esse profissional que tem um diploma universitário, ou então que tem um nível do ensino médio, ensino técnico, né? E que realmente é uma demanda importante para o Brasil. Mas também existe a necessidade de um outro tipo de trabalhador que muitas vezes não tem esse diploma, né? Tem pouca escolaridade formal, mas cujo trabalho também é necessário para o Brasil, em particular por conta de uma demanda que não está sendo atendida na construção civil, nas grandes obras de infraestrutura, em alguns segmentos do setor de serviços, né? Então a dificuldade das empresas brasileiras em conseguir trabalhadores para esse tipo de função criaram realmente uma demanda grande. As leis migratórias não têm conseguido também lidar com isso e esse vácuo criou um espaço por trabalho dos chamados coiotes, né, dos traficantes de pessoas. E aí, novamente, a lei brasileira é um problema, porque a lei só considera como tráfico de pessoas no Brasil quando esse crime é cometido para fins de prostituição forçada, exploração sexual. Então, o traficante que traz trabalhadores, por exemplo, para uma obra, para um grande projeto de construção civil, mesmo que esses trabalhadores sejam submetidos a condições análogas à escravidão, né, esse traficante não vai ser punido por essa lei. E qual o país que tem o melhor modelo legal a ser seguido? Bom, nas condições brasileiras, o mais interessante seria olhar para os nossos vizinhos, sobretudo para a Argentina e para o Uruguai, que nos últimos anos fizeram reformas migratórias muito importantes, tem leis bastante baseadas nos princípios da migração como direito humano, né? E assim como o Brasil, são países que têm uma tradição muito forte de receber imigrantes, né? Na realidade, o que o Brasil precisa fazer agora é retomar uma prática antiga que já foi muito forte no Brasil há 50 anos, há 100 anos, né? E reacender esse espírito generoso e solidário que inclusive formou uma boa parte, né, da sociedade brasileira. E nós temos condições de fazer isso hoje, né, porque o percentual de estrangeiros na população brasileira é muito pequeno. Ele não chega a 1% do total de pessoas que moram no Brasil, né? Então há espaço para crescer, num momento em que o Brasil está com uma taxa de desemprego muito baixa, é quase pleno emprego, e com uma economia que tem demandado, né, mão de obra estrangeira. Obrigada, Maurício, pelas suas informações e pela entrevista. Eu que agradeço, Monique. Obrigado. Voltamos ao estúdio.